Bom, gente, olha, é super interessante falar dessa ideia de uma casa de candomblé que nos ajuda a fortalecer a nossa identidade, nos ajuda a formar uma comunidade e ao mesmo tempo nos ajuda a preservar uma cultura, né? É super interessante porque na verdade é isso tudo que todo mundo está contando aqui agora para nós, né? Não só o encontro de si, mas também de um grupo que vai se reunindo em torno de um objetivo, em torno de um sentido mágico, de um sentido familiar, de um sentido religioso e constrói então essa comunidade, né? Como vocês sabem, a nossa história está entremeada de experiências como a nossa, desde quando os primeiros negros chegaram aqui na condição de escravo, né? Todo o tempo, a forma de recuperar a história, recuperar a cultura, enraizar de novo o sujeito, né? O sujeito que vinha sem família, o sujeito que vinha sem referência, o sujeito que vinha por um lugar estranho, sem os seus referenciais, sem os seus valores, o sujeito que não sabia para onde estava indo, vai encontrar nesses grupos, nessas religiões, uma forma de se enraizar, né? Essa raiz é exatamente isso que a gente pede o tempo inteiro, né? A gente quer dizer que é conhecido de fulano, que é filho de Beltrano, que o nosso avô foi fulano, que a nossa avó foi fulana, que a gente morou na rua tal, que a gente teve essa identidade, que quando a gente era pequeno a gente fazia assim, quando a gente cresceu foi assado, que a gente casou na data tal, que a gente viveu assim, que conheceu fulano, que virou filho de ciclana, e aí a gente vai construindo essas raízes, e elas têm um sentido pessoal para nós muito profundo, porque cada um de nós aqui, e a gente tem um projeto de livro que ainda não fechou, que vai contando um pouco isso, né? Como a gente foi encontrando uma segunda mãe, como a gente foi encontrando novos irmãos, como a gente foi encontrando novos pais, como a gente foi construindo junto uma nova família, uma nova comunidade e ao mesmo tempo adquirindo uma cultura, um novo saber, preservando essa cultura que para nós é milenar, né? A gente conhece um pouco, fala um pouco dela, diz que faz parte dela, mas ela é muito mais antiga do que a gente possa imaginar. Essa experiência é fundamental para nós, porque ela passa um pouco pelo que a Hebe falou aqui para agora para a gente, né? Ela passa um pouco pela crença no orixá, pela crença na religiosidade, mas ela passa um pouco também da experiência familiar, no encontro de outras pessoas, no modo com que essas pessoas vão estabelecer conosco novas formas de relacionamento. Cada um de nós aqui pode dizer que é uma pessoa independente, que tem nome, que tem endereço, que tem CPF, que tem identidade, que tem avô, avó, bisavô e bisavó, né? Cada pessoa aqui pode contar a sua história e ainda contar nos dedos tantas pessoas que conhecem a nossa própria história. Porque então a gente precisa de uma nova comunidade, uma nova família, com uma cultura diferente, com uma música diferente, uma fala diferente, uma língua diferente. É porque a nossa história é uma história que desde o começo sobrou pouquinho para nós. A gente só consegue contar até aquela última pessoa que a gente conheceu. E aí, para recuperar as outras, aquelas outras que a gente não consegue mais contar, quem foi o nosso tataravô, quem foi o avô do nosso bisavô, quem foi a mãe da nossa tataravó, a gente vem para cá. Vim para cá para pegar aquele nosso retrato e dizer assim, essa orelha é do meu pai, esse nariz é do meu avô, esse queixo é do meu tataravô, esse cabelo talvez seja de um tio meu que ele era meu tio, mas eu acho que nem sabe que era meu tio, porque ele era um tio tão lá atrás, porque ele foi primo do meu tio, parente do meu sobrinho, avô da minha
tia, e por isso tem esse cabelo igual a ele, né? A gente vem para cá também porque a cada cantiga que a gente canta, a cada orixá que a gente louva, a cada planta que a gente preserva, a cada comida que a gente come, a cada aurê que a gente toma, a cada mãe e pai e irmãos que a gente encontra aqui, a gente se encontra de novo, né? Volta aquele retrato da nossa família, mas também um retrato de uma história que a gente não sabia mais contar. A gente só sabia contar até o nosso bisavô. A gente dizia que ele foi pai do nosso pai ou avô do nosso avô, mas a gente não sabia mais nada. E aqui, o nosso tataravô é Oxóssi, é Exu, é Inhoco, é Iemanjá. E aí a gente vai chegando até os nossos pais, né? A gente diz que é a nossa mãe. Eu também tenho uma mãe que chamou Nelly, eu também tenho um pai que chamou Inácio, eu tenho uma irmã que chamou Regina, eu tenho uma sobrinha que chama Amanda, mas eu também tenho uma irmã que chama Cássia, eu também tenho uma mãe que chama Dóia, eu também tenho um pai que chama Daílton, eu tenho um irmão que chama Gustavo, eu tenho uma irmã que chama Morgana, eu tenho uma irmã que chama Guarani, e eu tenho um afilhado e um irmão que chama Ailon. E aí a minha família, a minha história vai se transformando. E eu consigo dizer para todo mundo: meu nome é Lúcia, eu sou da Oxum, filha de uma enviada de Iemanjá, do Indeu Viajoro, que vai falar do meu retrato, da minha história, daquilo que eu não sabia mais dizer. Então, a nossa casa é isso. É um lugar onde a gente aprende não só a resistir às culturas que não querem que essa cultura exista, mas ela faz a gente ter uma nova cultura. Ela faz a gente ter uma cultura que a gente não lembrava mais. Ela faz todo dia a gente lembrar isso que eu disse, que meu tataravô era Oxóssi, que o meu bisavô era Exu, que meu avô era o Iroco, e daí todo dia a gente vai conseguindo de novo dizer que meu pai era o Inácio, que a minha mãe era Nelly, que a minha irmã era Regina, que a minha irmã é Amanda, que a minha irmã é Danutinha. E cada dia a gente consegue reconstruir a nossa história. E é só por causa disso que a gente toda vez, o chamado de Iá, o chamado do Odailton, a gente vem para cá, toma nosso banho, troca nossa roupa, bota nossos fios de conta, exatamente para poder conseguir montar essa nossa história. E essa resistência, ela parece muito boba, né? Porque a gente descasca o alho, a gente faz o alho diferente, a gente cozinha diferente, a gente come diferente, a gente dorme e acorda diferente, vai para o mundo outra vez na segunda-feira diferente e volta de novo na outra sexta-feira para reviver com esse nosso tataravô, com essa nossa tataravó, com essa nossa mãe, com esse nosso pai, com esses nossos irmãos, de novo essas mesmas histórias. E a gente só faz isso por um motivo, porque a gente quer ser feliz, porque a gente quer ter orgulho da gente mesmo, porque a gente quer dizer quem somos, porque a gente quer dizer quem somos, independente do que fazemos, de que nome nós temos, de que orixá nós pertencemos. A gente quer ser parte desse corpo que o Oxóssi nos oferece para reconstruir a nossa própria identidade. Nesse sentido, a gente faz tudo para isso. A gente aprende a cozinhar, a gente aprende a dançar samba de roda, a gente assiste peças de teatro e faz peças de teatro, a gente estuda, a gente ajuda outras pessoas a compreenderem o mal que o racismo faz na nossa sociedade para nós. A gente se reeduca e reeduca nossas crianças. A gente faz de novo uma cultura que é muito velha e que a gente não sabe o dia que ela começou nem quando ela vai acabar. A gente faz ela todo dia ficar viva. E é por isso que a gente é um espaço de resistência. É um espaço onde não basta vir aqui cumprimentar o santo e ir embora. A gente precisa refazer a nossa forma de viver para poder ser feliz. Obrigada.